Olá, amigo, olá, amiga, tá no ar mais uma edição do programa Papo Aberto. Como você sabe, o programa é bem eclético, a gente recebe gente aqui de todas as partes, de todos os cantos, de todos os segmentos. Já recebi aqui cantores, já fizeram som aqui, recebi aqui autoridades políticas, de sindicatos, enfim. E hoje não é diferente. Você está me acompanhando aqui pelo Papo Aberto, você me acompanha aí pelo canal do YouTube e também me acompanha pelo 514 ou 21.5. Fique à vontade, me acompanhe aí pela televisão, satisfação em tê-lo e tê-la acompanhando a gente. Para você que está aniversariando hoje também, feliz aniversário. E eu não sei o horário também que você vai estar me acompanhando. O fato é que esse programa tem sido um programa muito mais do que informativo, porque tem levado para as pessoas, além da informação, esclarecimentos. E hoje também não é diferente. Eu estou recebendo aqui no programa o diretor-presidente Dalberto dos Anjos de Andrade, que é do diretor-presidente do Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de Energia Elétrica nos municípios de Paraty e Angra dos Reis. Recebo também o senhor Diógenes Nogueira, vice-presidente do Sindicato dos Técnicos. Lá na ponta, vai dar as considerações iniciais, está o senhor Dalberto. Senhor Dalberto, obrigado por ter atendido o nosso pedido, está presente conosco para trazer esclarecimentos sobre essa greve que ocorre em frente às usinas nucleares, o que está havendo, o que está acontecendo. E nas suas considerações finais, eu quero ouvi-las. Muito obrigado em recebê-lo aqui. Eu que agradeço, Jonathan, a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, né? E também passar algumas informações sobre o nosso movimento paredista, né? Nas usinas de Angra 1, Angra 2 e Angra 3, lá na rodoviária de Itaúna. Ok? Também dar um bom dia para os seus seguidores. Obrigado. Senhor Diógenes, homem da filosofia, obrigado em receber o senhor aqui, suas considerações. Obrigado, Jonathan, pela oportunidade. Eu estou aqui também representando o Sindicato dos Técnicos do Rio de Janeiro, junto com o nosso companheiro Alberto, que ele é presidente do majoritário aqui da base. E tanto o Sintec quanto o Chiepar sempre trabalham juntos, em conjunto, na defesa dos direitos e dos trabalhadores nossos aqui. Estamos juntos nessa força aqui para tentar resolver essa questão dos direitos dos trabalhadores, está em tese aqui. Eu fico feliz em recebê-los aqui. Nos preocupa muito, e eu quero, antes de mais nada de continuar com essa entrevista, agradecer ao pastor Glemerson, que é um amigo de longa data, e foi ele que fez essa ponte, entrou em contato conosco, e para estar trazendo um esclarecimento e informações sobre esse movimento grevista que ocorre em frente às usinas nucleares. Começar aqui já perguntando para o senhor Dalberto, que é diretor-presidente do Sindicato dos Eletricitários, a respeito da razão dessa greve, o motivo da greve, o que está levando os funcionários, basicamente de 3 usinas, a gente está esperando a Angra 3 aí, a paralisarem o seu serviço. O que está acontecendo? O que está acontecendo, senhor Dalberto? Bom, Jonathan, isso daí eu posso dizer que é um acúmulo de irregularidades praticadas pela Eletronuclear no que diz respeito ao relacionamento com os seus trabalhadores. Tá? Nós temos aí várias pendências, né? E que a empresa não cumpre, tá? Chama o sindicato para reuniões e quando está se pensando em finalizar, se pensando em chegar a um denominador comum, que, repito, está bem distante de chegarmos a isso aí, tá? A empresa coloca condicionantes, né? Oriundas do governo, né? Que é a SEST, que são as diretrizes da SEST, a tal da CGPA 42, que coloca uma série de impeditivos para que a empresa tenha autossuficiência e negociar com o trabalhador. O que é a CGPA 42? CGPA 42 é uma resolução, tá, que foi assinada pelo Paulo Guedes. Paulo Guedes, quando ministro da Economia no governo anterior. Tá? É uma resolução que estipula limites para que a empresa aplique benefícios aos seus trabalhadores.
Porém, no nosso entendimento, essa CGPA 42 é simplesmente uma opção que ela dá. Ou você não dá nada, ou você só pode dar aquilo que prevê a CLT. Basicamente é isso, tá? Então, as nossas conquistas que temos aí, pô, de 27 anos de eletronuclear, tá, estão simplesmente querendo ser subtraídas, né? E a empresa, ela está sendo partícipe disso daí. Que ela coloca sempre o guarda-chuva dela em cima, na SESC, na CGPA, na CCE 010, que é outra resolução lá de 1995. Me parece que foi o Antônio Candir que assinou, que se pratica até hoje, que impossibilita o pagamento das nossas participações de lucros e resultados. A lei diz participação de lucros e ou resultados, mas a empresa, né, sempre coloca a condicionante de se pagar o resultado se alcançar lucros, a lucratividade, que não é isso que, do nosso entendimento, repito, que não é que está previsto na lei da participação de lucros e resultados. Que é a tal da PLR. PLR, justamente, tá? E o mais agravante disso tudo, Jonathan, é a inconsistência, é a insuficiência de propostas da empresa em relação ao nosso acordo coletivo. Também nós temos aí dois índices de 2020 e 2021, né, que está em dissídio. Período 2020-2021? Sim, o índice de 2020, que é de 19 a 2020, e o período de 2020 a 2021, que seria o índice salarial que seria dado de 1º de maio de 2021. Nesse período não houve reajuste? Não houve reajuste. E a empresa, na proposta dela, nessa proposta aí draconiana dela, ela está colocando simplesmente, olha, a gente paga os 2,4, um é de 2020 é 2,4 e o 21 de 6,76. Ela diz, olha, eu pago esse daqui retroativo até 1º de maio de 2023, tá? E o 6,76 morre. A gente não paga e paga lá uma indenização lá que ela chama lá de uma remuneração e meia, que não chega nem perto. Como se fosse um abono. Uma honra isso. Pois é. Isso daí nós temos esses dois índices no TST, tá? E a nossa proposta, que inclusive depois que eu sair daqui, nós vamos bater a nossa contraproposta, que foi decidida em assembleia ontem, vai ser encaminhado para a empresa, e então foi o seguinte, vamos deixar o TST resolver, vamos deixar o TST decidir sobre esses dois índices aí que vocês estão devendo há muito tempo. Esse é o dissídio de 2019, 2020 e 21. É o dissídio 2020 e 2022. 2022. Tá? Que nós entramos. Eu falo com muito orgulho, Jonathan, que a nossa base foi a única base no Brasil, a única base do Brasil do sistema Eletrobras que não assinou o acordo 2020-22. Porque simplesmente esse acordo que foi cruel... Era indecente? Indecente? Pelego? Pelego, entendeu? Ele queria simplesmente que o trabalhador aceitasse perder plano médico, entendeu? Perder uma série de coisas. Pô, naquela época era regido pela CGPA 23. O que acontece? Pô, o Congresso derrubou a CGPA 23 e logo, sei lá, quase imediatamente, o Paulo Guedes editou a CGPA 42. Entendeu? E nas duas CGPA está constando lá, os direitos adquiridos dos trabalhadores permanecerão. Mas a Eletrobras não, isso aí nós vamos suprimir. É claro, pô, o trabalhador de Angra é uma base bastante questionadora, é uma base aguerrida, é uma base que... Não vai ceder. Não vai ceder, não vai ceder. O Diógenes, período, ele falou 2020, 2022, né? A gente tem aí o período 2023 e 2024 também, isso. Não é isso? Então, quando nós sentamos na mesa para negociar do período 23-24, aproveitando, tivemos a nossa mudança de governo, estamos com o nosso governo trabalhista, graças a Deus. Então, eu falei assim, agora vamos... A coisa vai andar. A coisa vai andar.
Aí Período, assim, eu não quero entrar a politizar a história, mas o discurso atual do novo governo é avançar. Isso. Aí quando for negociar com a empresa, vou pedir benção ao SEST, que é Secretaria das Estatais, né? O SEST é o órgão do governo que gerencia todas as estatais. Aí ela foi lá, olha, o SEST, o sindicato da eletronuclear, está pedindo o IPCA, apenas isso. Que é O PCA desse PCA ano. de 2023. Isso. Aí o SES falou, não, só posso pagar 80% do INPC. Ou seja, muito menor do que justamente o índice que regula todos os impostos que a gente paga, né? Gasolina. O NPC é menor. O NPC é menor. E seria quanto isso, em termos de porcentagem? 80% Olha, de 3,80. 80% de 80% de 3? 80. Meu Deus do céu, desculpa. Aí nós, poxa, peraí, o Sérgio está jogando muito contra, né? Aí começamos a negociar com ela e falou, olha, assim não dá. Os trabalhadores precisam realmente, pelo menos, a inflação ser paga. Pelo menos E a inflação de quanto? Está dando 4,18 Aí. o IPCA. Por nós morarmos aqui em Angra e Paraty, a gente vê o preço é diferenciado em comparação ao Rio. Combustível, Tudo. cesta básica, tudo diferenciado. Cidade turística. Cidade turística. Então, o poder de ganho que alguém que mora no Rio e São Paulo, que mesmo o salário que a gente tiver, ou ele vai poder comprar mais do que a mesma pessoa que mora em Angra e Paraty com o mesmo salário. Porque aqui o combustível que aqui esteja 6,9, lá no Rio está 5,30. Dá um exemplo. Por que agora, na hora do trabalhador ter o reajuste salarial dele, ele não pode ter reajuste salarial da mesma inflação que ele paga no mercado, paga no açougue, paga no combustível? Então, sentamos para negociar com a empresa, e a empresa também jogou de novo para o SEST, falou, o SEST não deixa, o SEST não pode, o SEST tem o CGPA 42. A gente, olha, empresa, a categoria está pedindo pelo menos a inflação. É o mínimo. O mínimo da inflação. E também, o CGPA 42, como é uma gestão governamental, não foi criado pelo Congresso, isso pode ser corrigido até pelo nosso ministro do Planejamento, pode cancelar a CGPA, ou o Congresso cassar, volta os direitos. E a gente falou, olha, no Senado já caiu a CGPA 42, estamos só esperando a Câmara derrubar o CGPA 42. E ela está querendo implantar com os novos funcionários, dividir a categoria, tipo assim, ó, daqui para cá tem direito, daqui para cá não tem. Vai dividir a categoria. Ou seja, o garoto já chegou aqui perdendo tudo. Que é o CGPA 42. É o CGPA 42. Viu? O CGPA 42 que está em volta a passar pelo Senado para derrubar. Já derrubou no Senado. Já derrubou no Senado. Já derrubou no Senado. Já derrubou no Já Senado. derrubou no Senado. Só falta agora derrubar na Câmara. Que é a segunda votação. E a segunda Isso. votação. Dalberto, essa questão aqui trazendo, são 7 dias de greve mais ou menos, foi o que a produção me passou ali. Sim, nós começamos na quarta-feira. Na quarta-feira, batendo 7 dias hoje. Batendo 7 dias. Afeta a questão das usinas, porque, desculpa eu fazer essa pergunta, até para entrar na questão dos pontos de cláusulas, enfim, sim. porque acabamos de ter um apagão, Coincidência. e não foi só em Angra, é muita coincidência, um apagão que foi geral, não sei se foi no estado do Rio de Janeiro todo, mas muita gente de outras cidades entrando em contato com a nossa produção, dizendo que aqui também houve apagão. Paralisa, o movimento grevista paralisa o trabalho das usinas ou não? Olha só, Jonathan, é compromisso nosso, sempre foi compromisso nosso, independente da legislação, né? Porque a lei ela é clara, ela diz que 30%? Das atividades essenciais, o sindicato tem que garantir que, no caso das usinas, funcionem normalmente e no modo segurança, modo seguro. Isso o sindicato garante à empresa, que ela funcione com as duas usinas, as usinas estão funcionando, ambas estão funcionando atualmente, né? Em modo de segurança, tá? Com instalações seguras, tá? E não teve qualquer, sei lá, eu não vi, porque lá no Nordeste teve apagão também.
Teve apagão, né? Teve, lá no Nordeste teve, e nós não temos Eu fiz essa pergunta, Dalberto e Diógenes, porque é muita coincidência. É verdade. Antes de vocês virem para cá, eu estava até preocupado em eu ligar para o Glemerson, que foi que fez aqui a ponte para que se a gente estivesse, eu sou grato a ele, para vocês estarem aqui conosco, dizendo que não ia ter programa, porque não tinha energia. Eu tinha um funcionário preso dentro do elevador aqui, porque houve um apagão e não houve aviso prévio, enfim. E a gente ficou preocupado, porque em outras cidades a gente recebeu ligação que também estava com o mesmo problema. Isso. E aí, como você está dizendo que está havendo essa garantia, a gente fica mais tranquilo quanto a isso. Agora, em termos de cláusulas, o que está sendo pedido à empresa, em termos de porcentagem, cláusulas sociais? Sim. O que o senhor poderia pontuar para a gente? Bom, em relação ao reajuste, né, entre aspas, que na verdade não é reajuste, é apenas a reposição da inflação, nós pedimos a reposição da inflação, de acordo com o IPCA, e mais 2% de ganho real. Isso dá o quê? A 6, alguma coisa. 18%, entendeu? Nós não pedimos nada de excepcional. Exagerado, vocês estão pedindo 6 e pouco? Sim, e a empresa está negando? A empresa ela até chegou a concordar com esse índice que nós pedimos. Porém, ela colocou uma série de condicionantes. Quais? Bom, ela disse o seguinte, olha, vocês têm que retirar a ação que vocês têm na justiça contra a empresa. Que é aquele dissídio. Dissídio, justamente. Os 2 dissídios. Eu imaginei. Os 2 dissídios. Vocês têm que suspender o movimento de greve e vocês têm que aceitar a prorrogação do acordo de parada. Eu vou te explicar o que é o acordo de parada. Você sabe que as usinas, elas entram todo ano, em certos períodos, do regime de parada. Elas param para fazer manutenção preventiva, troca São uns 40 dias, mais ou menos? Mais ou menos. Troca de combustível, esse negócio todo. Devido à intransigência da empresa, o sindicato não assinou a prorrogação desse acordo coletivo. Por quê? Porque a empresa alega que não pode fazer um novo acordo conosco pelo fato da SEST e a CGPA 42 de novo interferir na negociação. Aí nós simplesmente, tá bom, não quer negociar, não se negocia. E nós provamos para a empresa que o nosso acordo de parada, devido ao fato de ser uma coisa totalmente digamos, ligadas à nossa empresa, não seria ligada, não teria qualquer tipo de interferência da SEST, da CGPA 42, mas depois, indiretamente reconheceu, mas depois voltou atrás. Essa é a relação que nós temos com a empresa. E tem um detalhe, Jonathan, que é muito importante, eu até já falei no início, ela joga as propostas na mesa, o sindicato responde, faz as contrapropostas, tudo direitinho e tal. Aí quando está querendo... Quando a coisa vai clareando... Vai encaixar a segunda marcha e tal. Mas nós vamos ter que levar para a SEST para ver se a SEST aprova. Retrógrado, volta. Um troço, é o cachorro correndo atrás do rabo. Como é que eu posso chegar para a categoria e falar uma proposta da empresa, levar para votação uma proposta da empresa que não está aprovada ainda pelos órgãos governamentais? É impossível, não tem como. Tá? Não tem como. Aí vira burocratizando, passa para um, passa para outro, e vou ver. Empurrar com a barriga esse negócio aí, entendeu? Inclusive, nós fomos a Brasília, a SEST, o sindicato já enviou 2 diretores em 2 vezes. Escutaram da SEST, nós não podemos mexer em ações pretéritas antes do governo, não sei o quê, porque nós pegamos o governo há 5 meses, eles foram lá nessa época, há 5, 6 meses atrás, nós não temos diretrizes ainda para poder... Aí os diretores questionaram sobre a CGPA 42, inclusive eu enviei o diretor jurídico do sindicato, que fez várias colocações, né, junto à SEST, provando a SEST que essas argumentações delas eram argumentações pífias, entendeu? E, eles disseram, não, cumpra-se. E, a empresa tem que cumprir o que eles determinam. Nós fomos ao TST, Tribunal Superior do Trabalho. A SEST foram 2 ocasiões, viagens separadas. Numa viagem só, nós fomos ao TST, ao Ministério das Minas e Energia,
a Secretaria de Relações Institucionais, aquele gabinete que fica ao lado do gabinete do Lula. Dalberto, o que você está dizendo aqui, gente, eu quero resolver. Sim. A gente não quer fazer greve. Não Eu quero resolver, mas como a empresa sempre alega que tem que passar por isso, tem que passar por aquilo e burocratiza o processo todo. Sim. A expressão é essa que você falou, perfeita, é burocratiza. Pô, mas os caras, sabe, quando eles vêm, estão acuados, aí abre o guarda-chuva. Ah, não, tem acesso, tem eu quero resolver, 42, mas tem isso aqui. Entendeu? Ou seja, isso aí foi desde o passado, da gestão do outro presidente da Eletronuclear, entendeu? Que a diretoria se julgava incompetente de negociar com a gente, porque desde o tempo da Eletrobras que tinha isso, era esse inferno. Entendeu? Só que na Eletrobras, a Eletrobras tinha um poder político maior, conseguia resolver algumas coisas na SEST. Então, aí nós estamos tentando resolver, inclusive existe o compromisso de alguns deputados, né, de levar para a Câmara a votação em regime de urgência sobre a derrubada dessa CGPA 42. Que está atrapalhando o processo, segundo a diretoria da Eletronuclear. Sim, verdade. Então, a maldição toda é a CGPA 42. A CGPA 42 e também tem a CC 010, que tem os ditames, né, de impeditivos da nossa PLR. Enquanto isso, o salário do trabalhador das usinas vai ficando defasado, porque, pelo que eu vi aqui, o acordo 2020-2022 está em dissídio. A coisa não anda. E o 2023-2024 depende, por sua vez, de um novo acordo com 2020-2022. Olha a confusão. Aí fica ida e volta e a coisa não avança. E aí preocupa, porque cerca de pelo menos 250 trabalhadores estão ali na rodoviária, não é isso? Ontem foi pelo menos isso. Mas ontem teve foi dias menos, com mais trabalhadores. Mais trabalhadores. Ali na rodoviária de Itaúna? Não, lá em cima. Lá em cima. Primeiro nós paramos lá em cima. Não é no trevo da Rio Santos, não. É no trevo logo abaixo. Logo abaixo tem um trevozinho. Tem. Nós estamos ali na entrada de Angra 3 e Angra 2, Angra 1. Estamos ali, explicando, inclusive aos trabalhadores das terceirizadas, que nós não estamos impedindo o acesso. Entendeu? Eles podem ir trabalhar tranquilamente. Entendeu? Então, sabe, realmente depende da empresa. E tem agora esse plano aí, que está a pergunta que não quer se calar, como vai fazer? Em greve eles vão fazer o plano. Pois é, eu questionei os dois aqui, que esse questionamento não caberia aos dois. Esse questionamento cabe ao presidente da Eletronuclear, que foi convidado para estar conosco na quinta-feira, mas a sua assessoria disse que ele não pode estar. Eu vou tentar reagendar, mas eu não vi muito interesse em estar conosco. Mas está ocorrendo um plano de emergência que voltou, porque até então eu não via esse plano, há um tempo eu não via esse plano de emergência. Isso. Não sei quanto tempo, mas há um tempo que eu não via. Voltou o plano de emergência e ao mesmo tempo, em cima do plano de emergência, nós estamos com o movimento grevista, porque a empresa Eletronuclear se recusa, de certo modo, alega não poder negociar, sentar à mesa de negociação e resolver o problema com os trabalhadores. Pra vocês terem uma ideia, eu estou recebendo aqui o senhor Dalberto, que é presidente e diretor-presidente do Sindicato dos Eletricitários, e o senhor Diógenes Nogueira, que é vice-presidente do Sindicato dos Técnicos. Então, assim, ontem, pelo que o Diógenes falou, pelo menos 250 trabalhadores estavam lá questionando, participando desse movimento grevista, e que é importante, porque, pelo que eu vi aqui, a defasagem salarial é desde 2020. Desde 2020. Não acontece um reajuste salarial, que é um absurdo para uma empresa que produz quanto? Eu não sei nem quanto mais aquela empresa produz. Até a ironia, Jonathan, ele estava falando sobre o assunto de PLR. As nossas usinas, elas foram consideradas, entre todas as usinas nucleares do mundo, a nossa eficiência, uma das maiores eficiências. Ou seja, a usina que gera e não desliga. Gera e não desliga. Em comparação às outras usinas nucleares, entendeu? Só que como nós estamos nessa CCE10, que ela quer lucro e resultado, o resultado nós damos. O resultado tem. O resultado tem. O trabalhador porque, na verdade, trabalha, é uma questão de interpretação. É lucros ou resultado, não é isso? Não, a lei diz lucros ou resultado. Então, esse ou
Você me dá duas opções. Sim, Isso. sim. Não são os dois e resultado. Então, E/ou resultado. vou te falar uma parte operacional da usina, vou explicar mais ou menos para algumas pessoas que não conhecem. O operador, para operar um reator, ele tem que ter pelo menos 3 anos de treinamento. 3 anos de treinamento para operar a sala de controle. Ele é avaliado toda sexta-feira, toda semana tem avaliação eliminatória. Se ele não tiver a nota, ele é eliminado do curso, mesmo que ele passou 3 anos. Mas ele tirou a nota baixa, ele é eliminado do curso. E no final de todo o treinamento, ele também tem uma prova da Comissão Nacional de Energia Nuclear. Ele também é avaliado 3 provas. Que é a CNEM, né? É a CNEM, entendeu? Então, tecnicamente falando, todos os operadores, todos os funcionários da usina estão altamente qualificados para manter a usina operando. A gente entrega a energia no final. Eu ia te perguntar só isso. que é segura. É segura. O projeto. O final do ano passado assustou. Vou brincar aqui, abre aspas, assustou nós. Fecha aspas. Com aquela história lá da revista Veja, que saiu da questão do suposto. Não, vazamento. Suposto não, porque foi. Olha, é segura, tanto que meus filhos e minha esposa moram do lado da usina. Quem leva a família para morar do lado da usina tem que ter certeza. O gelo está mexendo na garganta aqui, do gelado. Tem que confiar, né? E eu confio realmente na segurança nossa. Ô, Jonathan, só uma observação. Você falou que você tinha marcado, que estava querendo entrevistar o presidente quinta-feira? Sim. Marquei com a assessora dele, Jéssica. Jéssica, pois bem. Quinta-feira nós vamos receber a visita do ministro do GSI. Do GSI. O novo ministro. Né? Novo ministro, para olhar as obras lá de Angra 3, pelo menos é o que está previsto ele fazer. Nós estamos atualmente com a visita, né, desse órgão internacional Agência Internacional de Energia Atômica. Agência Internacional de Energia Atômica, que é ligada à ONU. Ligando à ONU, está fazendo as inspeções, pagaram maior terror para nós, para o sindicato. Pô, os caras aí, vocês não podem barrar, porque os caras são primos do Clint Eastwood, não sei o quê, entendeu? Pô, os jogaram terror. Jogaram terror porque não pega bem, né? No momento que o ministro está aí, a ONU está aí, o representante da ONU está aí, o movimento grevista... Não, mas o pessoal chegou educadamente, barrou os caras, tá? Aí os caras, bota a mão, deixaram o carro lá em cima e desceram a pé. Os caras, gente boa, cara, totalmente... Não tem problema, a gente desce a pé. Entende entendeu? Entende o posicionamento do sindicato, porque pela origem deles, né? Porque são europeus, né? Americanos, eles entendem a filosofia dos sindicatos, que é um movimento que vai beneficiar a todos os trabalhadores, tá? Movimento esse que foi enfraquecido durante alguns anos, né? Foi. E que volta, se Deus quiser, com força. Volta com força, volta com bastante força. E queremos, como resposta a essa categoria, jogar CGPA 42 para escanteio de uma vez por todas, para que todos os trabalhadores tenham o mesmo direito. A greve continua, então? A greve continua. Então, nós temos 7 dias de greve, a greve continua, apesar da ação de operação da eletronuclear com plano de emergência, né? Que ela está realizando aí, o Exército está aí, aquela coisa toda. Mas, pelo que eu estou vendo aqui dos senhores, a greve continua até que se resolva a questão do reajuste salarial. Isso. Ponto. Sim. Nós estamos, Jonathan, nós estamos querendo dividir, né, as nossas propostas. Pô, vamos fechar o acordo 23, 24? Vamos. Vamos fazer uma prorrogação do acordo de parada? Vamos. Em relação aos 2 índices, tá? A categoria, a tendência, vamos deixar isso aí o TST resolver. Tá? Porque as propostas da empresa são totalmente, muito aquém do que, não de que pretensão do trabalhador, mas sim do justo. Do justo. Entendeu? Como o pessoal falou, quer trocar uma Ferrari por uma Mariola. Mais ou menos assim. Bom, tá no nosso estúdio, eu vou fechar aqui essa entrevista. Eu tenho mais duas pessoas para conversar sobre esse assunto também, mas eu queria, Dalberto, te agradecer antes de mais nada
E nós vamos mandar uma equipe lá, possível, para estar acompanhando e estar trazendo informações. Eu quero aproveitar aqui, já nas considerações finais, ouvir aqui, Dalberto, sucesso nessa greve. Que a gente consiga, que vocês consigam alcançar aí o que está sendo reivindicado e que a empresa, de fato, possa sentar à mesa de negociação e cumprir o que é justo. Eu que agradeço, né, em nome dos trabalhadores lá das usinas nucleares, a oportunidade de ter esse contato com a mídia, né, um programa de grande repercussão, que é o Papo Aberto, né, e falar para tranquilizar a população de que as nossas instalações estão operando em modo seguro, sem oferecer qualquer tipo de risco às áreas em volta da nossa central nuclear. Top. Diógenes, obrigado por você estar com a gente. Jonathan, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui apresentando os técnicos industriais do Estado do Rio de Janeiro e, coincidentemente, o Dalberto, além de ser presidente do STIEPA, ele também é nosso diretor jurídico do Sintec Rio de Janeiro. E, além disso, ele é flamenguista, tricolor. Ele é tricolor. Tem que destacar, isso é importante. Mais importante ainda. E nós estamos agradecendo muito essa oportunidade que o Papo Aberto está dando para a gente, Jonathan. Para levar, até para esclarecer algumas dúvidas, que realmente pessoas... usina nuclear ainda causam temor à população civil. E fiquei mais estranho ainda que o próprio ministro de Energia falou que não conhece a usina nuclear. Eita. Então vai ter uma entrevista ali, mas se o ministro vir aqui visitar a gente, você vai ficar maravilhado com a nossa tecnologia. Perfeito. Okay? Obrigado ao senhor Dalberto Andrade pela presença, presidente do Sindicato do Eletricitário. Vou fazer o resumir aqui, senão a nomenclatura é bem grande. O senhor Diógenes Nogueira, que está ao meu lado aqui, vice-presidente do Sindicato dos Técnicos. A gente conversou sobre a questão da greve que está ocorrendo nesse exato momento em frente às usinas nucleares. Muito preocupante. E aí eles trouxeram informações, esclarecimentos para a população a respeito disso e endossaram a questão da segurança da usina também. Papo Aberto, essa primeira parte do Papo Aberto fica por aqui. Eu vou voltar já, agora conversando com a senhora Ana Cristina, para fechar o Papo Aberto desse assunto. E também tem um outro aqui que está com a gente, o senhor Azer. É da Associação dos Trabalhadores a Associação dos Trabalhadores da Eletronuclear. Sai daí não, é rapidinho, fiquem ligados com a gente. Meu avô sempre foi a minha referência. Ele cuidava, ele educava, ele brincava. E meu avô foi fumante. E ele desenvolveu um efizema pulmonar. E ele ficava em casa, então, já com uma bala de oxigênio do lado. E a morte dele foi uma morte sofrida, né? Ele sofreu e eu vivenciei aquilo. Então, isso influenciou muito nesse meu desejo de trabalhar para ajudar as pessoas a não terem que passar por isso também. É muito comum, principalmente pacientes jovens, usuários jovens, que chegam e eles falam, não, eu não quero continuar, eu não vou seguir porque eu posso parar a hora que eu quiser. E agora eu não quero. Eles percebem que se tornaram viciados em cigarro a partir dos seus 23, 24 anos, quando eles tentam parar a primeira vez e vê que existe uma dependência da nicotina. Eu atendi recentemente uma senhora e ela chegou no grupo porque ela foi amputada. Ela perdeu um dedo do pé por conta de uma trombose em decorrência do tabagismo. E a equipe médica disse para ela que se ela não parasse de fumar, ela perderia o pé. Várias vezes eu vi meu avô ali. Se ele tivesse tido a oportunidade, né, de parar de fumar, talvez eu ainda tivesse a oportunidade de ter convivido mais tempo com ele. Após o bloco, eu converso agora a pauta de hoje do Papo Aberto exatamente sobre a questão da greve lá na usina nuclear. Está comigo aqui o Azer Azevedo Filho, que é da Associação dos Empregados da Eletronuclear, e também a Ana Cristina, que faz parte da diretoria aí do Sindicato dos Eletricitários. Ana, suas considerações iniciais, obrigado por recebê-la aqui. Obrigada, a gente que agradece a oportunidade de falar um pouco sobre o nosso movimento e complementando a informação dos colegas que já tiveram aqui
apesar do nosso movimento, as usinas continuam operando todas em segurança. A gente tem sempre essa preocupação e o nosso dever manter sempre, né, organizado o movimento, sem... a gente faz os nossos tumultos, é lógico, é lá para chamar um pouco, né, a atenção, senão não vai, mas tudo na mais perfeita ordem, sem expor a segurança das usinas, é claro. Então, elas continuam operando. O nosso movimento, como foi falado, foi com relação a nosso acordo coletivo, mas tem algumas cláusulas que fala de diferenciação de empregados, e uma delas que a gente está buscando junto à empresa é o auxílio de benefícios para dependentes com deficiência de aprendizagem ou de comportamento, que é o TDAH, o autismo, déficit de atenção. Então, tem uma cláusula específica na qual a empresa, né, agora está fazendo essa diferenciação entre os novos e antigos com relação ao reembolso que ela faz. Então, tem um limite, né, da qual os antigos têm um limite maior e os mais novos têm um limite menor. E ela ainda quer fazer uma diferenciação maior ainda, com reembolsos diferenciados agora por especialidade, vamos dizer assim, para um autismo e pessoas com deficiência, para outros transtornos de dislexia e TDAH, um reembolso menor, sendo que as crianças todas precisam... Até ilegal, né? No nosso entendimento, sim, fazer essa diferenciação, porque todas as crianças precisam de acompanhamento multidisciplinares. Então, psicólogo, psicopedagoga, neurologista, tem outras atividades para poder melhorar, né, o desenvolvimento dessas crianças, e a empresa simplesmente quer fazer essa diferenciação entre os novos e antigos, e a gente está buscando isso nesse acordo coletivo, a gente acabar com essa diferenciação. Zé, você que é da Associação dos Empregados de Eletronuclear, como é que você está vendo essa greve? Bom dia, satisfação em recebê-lo. Bom, satisfação é nossa estar aqui, né, falando com você. Um programa é importante porque permite que a gente esclareça realmente o que está acontecendo, né? O que acontece é que essa categoria, ela passou a toda aquela época da pandemia sem nenhum reajuste. E a justificativa sempre foi a questão da pandemia. Da pandemia, né? A gente passou dentro de uma pandemia, as pessoas até com certo risco, né? Porque eram menos pessoas, algumas ficaram em home office, algumas pessoas tiveram que ficar em home office. Mas o pessoal tocou, relevou a questão dos aumentos, né, dos reajustes que nós não tivemos durante a pandemia, só que agora a empresa não reconhece isso, né? Não está reconhecendo isso. Isso gerou uma defasagem salarial muito grande na categoria. Nosso poder aquisitivo caiu muito. Porque se você for ver, foram 2,4 com 6,76, 9% no seu salário. Então, quer dizer, no acúmulo de 2, 3 anos, é muita coisa. O seu poder aquisitivo caiu. O que a gente só quer repor isso, porque a gente também quer uma indenização por isso, né? A gente está buscando o retroativo, alguma coisa que também recupere um pouco o nosso poder de compra. Então, os trabalhadores, inclusive, isso também vem adoecendo os trabalhadores, né? Porque você sai de uma pandemia, de um processo complicado, aí você agora se defronta com dívidas e tal, as pessoas estão ficando... Com salário defasado. Com salário defasado, entendeu? Você tem esse viés também. As pessoas estão adoecendo, estão tendo depressão, estão ficando preocupadas. Você vai trabalhar com preocupação, muita gente está de licença. Então, isso é uma coisa que acontece em várias áreas, né? Não é só o trabalhador, depois que saiu da pandemia, ele sofreu isso, sofre com isso, né? E você tem um pessoal que é qualificado, né? Assim, por quê? O qualificado que eu digo é porque a gente, por exemplo, você só tem usina nuclear ali, né? Só aqui em Angra, né? Então você tem um pessoal que é treinado para isso, é qualificado para isso. Você viu o que o Diógenes falou aqui sobre o treinamento dos operadores, mas o pessoal de manutenção também passa por treinamento, a Ana também passa por treinamento, que ela né, a função dela lá é técnica de segurança.
todos nós fazemos esse treinamento, somos pessoas qualificadas, mas só que a gente dentro desse processo não está sendo prestigiado pela empresa, né? A gente precisa, por exemplo, a gente não tem um plano de cargos e salário. O nosso plano de cargos e salário, hoje você não tem, assim, a pessoa que entra na Eletra não vislumbra o final de carreira dela, quanto ela pode andar. Não tem um PCCR? Lá? Não tem. Tem um plano de cargo e salário, só que assim, ela já nasceu com o intuito de não funcionar, porque ela tem que estabelecer 1% da folha salarial para distribuir por mérito. E isso lá diz que tem que ter lucro. Aí em 2018 não teve lucro. Exatamente, aí não teve distribuição de mérito. E distribuição de mérito, como é 1%, imagina, para pagar para todo mundo, não tem como. Então, por mais que você seja bem avaliado, não quer dizer que você vai receber o mérito. Você pode ser bem avaliado, está dentro do quadrante lá que daria para você receber o nível, né? Mas você não ganha porque não tem a verba suficiente para ser distribuída para todo mundo. Então, um ano, de repente, você pode ganhar, outro ano não ganhar, ou ficar 2 ou 3 anos sem ganhar. Então, esse que é o problema, ele já nasceu defasado. Então, essa distorção que vai crescendo, porque aí o mérito é questionável também, porque tem alguns que são bem avaliados e ganham a letra, mas tem sempre aqueles que sempre os mesmos que ganham. Aí tem uns que nunca ganham, quer dizer, tem alguma coisa errada, né? Não está funcionando. Não está funcionando. Então, nós temos esse plano de cargo e salário que a empresa diz que vai fazer um novo plano de cargo e salário, mas até lá, né, a gente está com esse. E esse realmente está defasado, porque já nasceu com esse ponto falho de não ter a verba disponível para distribuir mérito para todo mundo. Gente, eu estou recebendo aqui, eu posso dizer que o movimento grevista, lideranças do movimento, que está acontecendo na usina nuclear. Eu conversei no início do programa com o Dalberto de Andrade, que é o presidente do sindicato do eletricitário. Agora estou conversando com a Ana Cristina, que é parte desse sindicato. Conversei também com o Diógenes Nogueira, que é vice-presidente do sindicato dos técnicos. E agora estou conversando também com Azer Azevedo Filho, que é da presidente da Associação dos Empregados da Eletronuclear. Só não sou presidente, eu sou diretor institucional. Diretor institucional. E está falando com a gente aqui a respeito, eles falaram 2 pontos importantes, que é a questão do efeito que a pandemia veio, né, o Azé falando sobre esse efeito, e que as empresas, de modo geral, se justificarem não dar reajuste salarial, e que me parece que virou até, não sei se uma lei que deu o resguardo para que essas empresas não dessem reajuste, baseado no fato da questão da pandemia, e a questão também que é importante o PCCR, né, como a Ana está colocando aqui, que é um ponto importante para o trabalhador. Agora é esperar. Ficar um tempo, né, Ana? Sim. A senhora vê essa questão de ver a greve continua até que a empresa sente e converse com vocês. Com certeza, tem uma proposta decente, porque o que a gente não pode aceitar é um acordo que venha para tirar nossos direitos que a gente batalhou anos para conseguir, e eu só te dou aumento se você tirar isso do seu benefício, plano de saúde, ou diminuir qualquer outro benefício que a gente tenha. Então, isso não é negociar, né? Isso aí é tipo fazer uma chantagem, né? Eu só te dou isso se você tirar isso aqui. Ou Entendi. Prejudicar os outros trabalhadores, que é o caso da CGPA 42. Prejudicar os trabalhadores que estão entrando agora. Isso a gente não vai aceitar. Então, o que a gente quer é o que é nosso por direito, o que é dos acordos anteriores que não foram dados os índios, e agora, pelo menos, o IPCA, e manter o que a gente tem, sem essa nuvem da CGPA 42 na nossa cabeça. Exatamente, pelo amor de Deus. Zé, deixa eu fechar, eu preciso fechar o programa, nosso tempo estourou. Zé, suas considerações finais e complementa alguma coisa que você queira complementar.
Não, eu quero dizer que essa situação que a gente está vivendo na eletronuclear é uma coisa esdrúxula, porque a gente é uma empresa estatal que tem uma administração que pensa que essa é uma empresa privada, né? Trabalha pensando unicamente em lucro, né? Aqui a eletronuclear ela tem um caráter também de empresa pública, de social, de gerar renda também para a região, gerar para o município, e também gerar energia com qualidade, para que a gente possa, como o governo quer, diminuir as tarifas. Se você tem um profissional qualificado, se você tem um trabalho qualificado e bem remunerado, né? Assim, que eu digo assim, que seja bem remunerado, que ele esteja tranquilo no trabalho, você vai ter eficiência. Você vai ter eficiência, a usina vai gerar mais. Quando a gente gera mais, isso melhora o sistema interligado de energia. Então, isso faz com que a tarifa também diminua. Perfeito. Então, quer dizer, essa briga não é só nossa. Mas atinge a todos. Atinge a todos. A sociedade civil Viu organizada. como um todo, porque isso é uma empresa pública. Perfeito. Ela é estratégica, né? Azé, obrigado por você estar aqui com a gente. Valeu. Obrigado pela sua paciência. Não, obrigado a você aí que está aí nos ouvindo aí e até estourou o tempo. Não, foi ótimo. Ana, suas considerações finais. Eu só queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade e falar um pouco, sem ser do sindicato em si, mas a representação feminina, porque no nosso sindicato só tem eu. As mulheres tomando seu espaço. Exatamente. E convido as mulheres, né, a participarem do movimento, ser representante dos funcionários, assim como eu, para poder ter uma voz também, uma visão diferenciada. E a usina em si é muito machista. Então, a gente tem muita dificuldade lá, são cargos que geralmente são ocupados pelo meio masculino. Então, essa realidade que a gente está vivendo tem que ser modificada, né? Então, até no poder público mesmo, né, a maioria dos cargos da política são masculinas, né? São poucas representantes femininas, mas a gente tem que mudar isso aí um pouquinho e mudar o sindicato também com uma visão feminina para dar essa posição da nossa realidade, né? Perfeito. A realidade feminina dentro das usinas também tem diferença. Ótimo. Bom, obrigado ao Azer, que é aí um dos diretores da Associação dos Empregados da Eletronuclear. Obrigado a Ana Cristina, que faz parte também da diretoria aí do Sindicato dos Eletricitários. Obrigado a Dalberto Andrade, que é o presidente desse sindicato. Obrigado, Diógenes Nogueira, que é o vice-presidente do Sindicato dos Técnicos. Papo Aberto fica por aqui. Conversamos hoje sobre a questão da greve, a paralisação que acontece com os trabalhadores em frente à usina nuclear, trabalhadores da usina, da Eletronuclear. Eu fico por aqui, volto numa próxima edição, se Deus assim nos permitir. Até a próxima, um beijo no coração, até lá.